aqui na... Show. Então, abrimos agora a transmissão. Queridos colegas, é uma alegria, nessa manhã, receber a professora Vanessa Kinkoli, que tantas vezes, presencialmente, e agora, na época da pandemia também, virtualmente, compareceu, seja no grupo de estudos de Direito de Família da PUC, seja nas disciplinas da graduação, para ministrar aulas super interessantes, como a de hoje, que é de adoção. Então, eu só tenho a agradecer que a professora Vanessa, mestre pela URGS, autora de textos, artigos, obras coletivas na área do direito de família, aceitou nos oferecer o seu valioso tempo livre para compartilhar conosco um pouco das suas pesquisas nessa área do direito que a gente gosta tanto, que é o direito de família. E no caso da palestra de hoje, adoção, sabemos todos que tem uma enorme relevância social, então não poderia ter sido melhor escolhido o tema. Doutora Vanessa, a senhora fique à vontade para compartilhar a tela com os slides. Eu vou ficar no YouTube com os alunos no chat. Então, eu agradeço demais a sua presença. Qualquer ajuda, estou aqui também. Brigadão, professora Vanessa. Valeu! Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada, professor Daniel, mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz em poder dar essa aula junto aqui contigo, com a presença dos teus alunos. E bem como tu falaste, né, nossas aulas presenciais, né, era muito bom, né, a gente daí se encontrava, tem contato com os alunos, mas eu acho que todo mundo agora também já se acostuma, temos saudade, né, mas agora já nos acostumamos bastante com essa questão do virtual. E o bom é que fica gravado também as aulas, os alunos podem revisitar, né, assistir novamente, matar algumas dúvidas, enfim, né. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, e eu vou precisar, por gentileza, de ajuda para compartilhar a tela, que eu não me lembro, sempre tem essa... Assim, ó, embaixo aparece para mim em verde share screen. Ah, sim, compartilhar tela, tá aqui. Aí, clica ali, tem que deixar a janela aberta e vai perguntar qual janela você quer compartilhar. Tá, perfeito. É o PowerPoint aqui que eu trouxe. Isso, e eu tenho como colocar aqui, tenho assim? Tenho. Que bom. Perfeito. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Esse tema realmente é extremamente relevante, porque nós temos que conscientizar também as pessoas a respeito da importância da adoção, né? Porque nós temos em torno de 9 mil, 10 mil crianças no Brasil na fila para adoção, esperando a adoção, esperando o seu dia. E, geralmente, as pessoas, por outro lado, perguntam, nossa, por que demora tanto, né? E o que nós temos? Nós temos que lembrar que demora tanto, porque, geralmente, o perfil das crianças escolhidas é muito diferente daquele perfil que, de fato, existe, daquele perfil que, de fato, está na fila, né? Isso depois a gente vai poder abordar melhor, mas eu só quis dar uma chamada, assim, para essa questão da conscientização, né? E também a conscientização, não acho que é o caso aqui das pessoas que estão nos assistindo, mas em relação às crianças que sofrem tantos maus tratos e violências, que elas acabam sendo retiradas do poder familiar, né, dos pais, eles acabam perdendo o poder familiar e elas acabam indo para adoção. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar, então, a tratar sobre o tema. Desde pronto, eu já queria, tratar aqui com vocês, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre o que é adoção. E aqui eu já trago para vocês, né, um conceito, assim, buscando a origem da palavra adotar, né? Observa-se que tem essa raiz no latim, adotare. Mas o que nós precisamos lembrar, pessoal? Porque é o seguinte, desculpa que esse tempo eu tô com um pouco de rinite, já começa assim de manhã. O que acontece? A adoção, ela vem do direito, ela foi iniciada, digamos assim, tem suas origens no direito romano. Porque o que nós temos? No direito romano, quem passava o direito para frente era o pater familias, era o homem, né? Tanto é que a mulher,
né? Até hoje, né? Muitas vezes ainda acontece, mas antigamente a mulher ela era obrigada naquela época a ter um sobrenome do marido. Por quê? Porque ela passava para a família do marido e ficava sobre a manos dele, né? Sobre o poder dele. Então, para que esse sobrenome, para que esses direitos, o patrimônio da família, entre outras questões, o direito sobre os escravos, sobre os bens, passasse adiante, o pater famílias precisava passar isso para um outro pater famílias. Não havendo filhos homens, eles costumavam muito adotar e passavam, então, essa criança passava a, bem como acontece até hoje, né? Essa criança passava a fazer parte da família e passava os direitos para frente, porque era igual, era como um filho biológico, né? Então, temos essa origem no direito romano, tá? Que significa aceitar, tomar por filho, legitimar, dar o seu nome, né? Conforme, agora, né, voltando aqui para os tempos atuais, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as crianças e os adolescentes possuem o direito de serem criados e educados no seio de sua família. E quando isso não é possível, por terem sido esgotados os recursos de sua manutenção, eles poderão ser encaminhados para adoção. Tá? Para garantir para essas crianças a convivência familiar e comunitária. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, uma das questões principais da nossa Constituição, vocês com certeza durante a Faculdade de Direito já viram várias vezes, né, o princípio do melhor interesse da criança, né, o quanto que a gente também tenta substituir o nome menor, né, atualmente. Então, o melhor benefício para a criança, que a criança tenha uma educação, uma vida em família, tenha os seus direitos protegidos e garantidos, né? Então, a Constituição, ela traz muito isso, a questão da criança à luz, né? Então, por isso, a partir da Constituição que nós tivemos o ECA, que também depois eu vou tratar sobre isso. Vou passar aqui para o próximo. Mas como as crianças são adotadas, são encaminhadas para adoção, professora? Bom, então vamos lá. Quando a criança está no seio familiar, mas há uma situação de risco, de violência, de violação dos seus direitos, né, criança ou adolescente, pode-se aplicar a medida de proteção de acolhimento institucional ou acolhimento familiar. Bom, e o que seria esse acolhimento institucional, né? As crianças e adolescentes nessas situações de risco, elas são encaminhadas para instituições, né, como abrigos, que devem estar, então, inseridos na comunidade para que essas crianças possam, não fiquem retiradas, né, não fiquem alheias à sociedade e à comunidade. Então, elas continuam inseridas na sua comunidade, mas elas ficam nesses abrigos, tá? Essa instituição, obviamente, tem que ofertar atendimento personalizado, educação, né, e tudo aquilo que a criança precisa. Só que, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, a criança que estava nessa situação de risco, que vai para o acolhimento institucional, ela fica ali por um tempo. É um caráter excepcional. Essa criança não vai ainda para adoção, porque ela fica ali por um tempo até que ela possa se reintegrar à família de origem. Não sendo possível a reintegração, aí sim ela vai para adoção, tá bom? Continuando, como as crianças vão para adoção, não são encaminhadas? Falei do acolhimento no abrigo, mas institucional, mas nós temos o acolhimento familiar também, que essas crianças, elas são encaminhadas para chamadas famílias acolhedoras, que são famílias que recebem todo um acompanhamento, né, do Estado, do município, para cuidarem dessas crianças por um período. Essa família não pode ter um amor tão grande por aquela criança em especial que vai adotar aquela criança, né? Então, se evita essa questão justamente, e essa família acolhedora, geralmente ela trata de mais crianças, né? Então, da mesma forma, passa um período, pôde voltar, reintegra a criança para a família. Se não pôde, aí sim essa criança será encaminhada para adoção. E aí, realmente, outra pergunta importante. Todas as crianças que estão em acolhimento institucional ou familiar podem ser adotadas? Não, né? Voltando ainda ali no que eu falei, porque ela pode ser reintegrada, né? Muitas ainda têm o vínculo jurídico com a sua família de origem, ou seja, os pais não perderam o poder familiar, né? E segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a adoção só pode acontecer se a família de origem for destituída do poder familiar
ou os pais estejam após os pais responderem justamente um processo de destituição do poder familiar, né? Não é assim, não é fácil, não é para perder o poder familiar, é algo extremamente importante, então por isso que precisa de todo o devido, né, processo legal. Ou então, se os pais biológicos forem falecidos ou forem desconhecidos, né, a situação em que a criança não tem um registro, foi abandonada, né, como a gente costuma, infelizmente, verificar que algumas crianças são abandonadas, né, nas portas de hospitais ou nas igrejas, enfim, né. Bom, então, assim, a nossa legislação prioriza o retorno dessas crianças ao convívio, tá bom? Somente poderão, então, ser adotadas as crianças e adolescentes cujos pais biológicos foram destituídos desse poder familiar. Bom, com essa perda, elas passam a ser consideradas aptas para adoção, que a perda, então, ela se consubstancia, né, após o trânsito em julgado da ação de destituição, tá bom? E os pais perdem todos os direitos em relação aos filhos. Por isso que essas crianças passam a estar aptas para adoção, porque os seus pais perderam um poder familiar sobre elas. Então, elas podem receber um novo poder familiar de outros pais. Bom, pessoal, adoção, né? Adoção no sistema jurídico brasileiro, vou falar rapidamente só sobre questão de legislação, mas é bem breve para não cansar vocês, porque essa aula eu não vou ficar pontuando os artigos do ECA, eu não vou falar exatamente sobre o ECA. Tudo que eu falo aqui está no ECA, mas eu acho que é melhor a gente ter essa conversa sobre adoção para a gente conseguir compreender melhor, porque nem sempre o que está no ECA está numa ordem, né, de entendimento em relação à adoção. Então, eu achei melhor sistematizar dessa forma, tá? Usei essa metodologia. A adoção, então, ela é tratada, olha que interessante, no nosso país, a gente tem que lembrar, né, que embora nós tenhamos constituições anteriores, mas o nosso primeiro Código Civil foi de 1916. Depois de longa tramitação é que veio o Código de 2002, né? A gente precisa ter ideia que nós recém estamos no nosso, né, segundo Código Civil. Então, no caso, no Brasil, a adoção foi registrada, tratada no Código Civil em 1916. Depois vieram algumas outras leis, e em 1979 foi estabelecido o Código Brasileiro de Menores, né? Mas somente em 88, com a promulgação da nossa Constituição Cidadã, que foi tão... Eu realmente aconselho que vocês leiam, estudem sobre isso, porque foi uma mudança de paradigma muito importante no nosso país, que foi, então, a nossa Constituição de 88, o direito das crianças e dos adolescentes à convivência familiar e comunitária ganhou a devida relevância e alcançou status de direito fundamental. Isso é extremamente importante. Lembrando que a Constituição também fez com que não houvesse mais diferença entre os filhos, porque antigamente havia distinção entre os filhos naturais, nascidos do casamento, né? Realmente era hoje o que é um absurdo pensar acontecia, né? Acontecia e estava no nosso Código Civil de 1916. Então vem a Constituição e ela quebra completamente com esse antigo paradigma, esse antigo cenário, e nos traz essa questão da igualdade entre os filhos, tá? E da proteção à criança. Enfim, a legislação vigente que se debruça sobre esse assunto é, fundamentalmente, a Constituição Federal, que diz que deve ser criada uma lei específica, e a lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, do ano de 90, só que também o nosso Código Civil brasileiro de 2002, o que ele faz? Ele fala ou ele não fala da adoção? A gente vai mostrar aqui para você o que ele fala a respeito da adoção. Muito pouco, e justamente ele remete ao ECA. Né? Vamos lá, como eu falei, a Constituição Federal, que é a nossa base, porque ela dá esse comando, né, que é um dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e adolescente muitos direitos, né, direito à vida, saúde, alimentação. O parágrafo 5º desse artigo, ele fala que é necessário uma lei especial para tratar sobre o tema, e o parágrafo 6º proíbe qualquer discriminação relativas à filiação. Todos os filhos são iguais. Bom, temos então a Constituição Federal, o ECA, como eu falei, e o artigo 39 do ECA é quem fala: a adoção de criança e adolescente será regida, então,
pelo disposto nessa lei, tá? Mas também nós temos o Código Civil de 2002, ele não regula a adoção, porque ele fala que as crianças, no 1618, que a adoção das crianças e adolescentes, ela será regulada pelo ECA de 1990. Fala apenas que a adoção dos maiores de 18 anos, né, dependerá de existência efetiva do Poder Judiciário, e ele também fala da não discriminação em relação à adoção. Nós temos esses 4 artigos no Código Civil apenas. Bom, a adoção é regulada em nível nacional pelo ECA, mas também nós temos disposições que auxiliam nessa questão do ECA e da adoção em nível nacional, que nós temos atos normativos do CNJ, como resoluções e provimentos, e em nível estadual nós temos os atos normativos dos tribunais de justiça e leis estaduais. Muitas vezes as pessoas, né, não desconhecem, mas os tribunais de justiça, eles têm alguns provimentos, regulamentos a respeito da adoção. Cada tribunal de justiça tem os seus. Então, em nível estadual, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou mostrar aqui para vocês, que em 2009, o CNJ determinou a criação de coordenadorias na infância e juventude no âmbito dos tribunais, né, como isso que eu estava referindo agora. Cada estado, então, possui a sua coordenadoria da infância e juventude, que assim eles auxiliam os juízes da vara de infância e juventude, temos enunciados e várias campanhas, inclusive, a respeito da adoção, tá bom? Bom, o que nós temos, então? Nós temos um site só destinado à coordenadoria da infância e da juventude no estado do Rio Grande do Sul. E aí, como vocês podem ver, né, nós temos um conselho de supervisão, e aí, então, nós temos aqui, nós temos enunciados, dados estatísticos, projetos, campanhas, realmente é extremamente interessante. Então, se vocês tiverem maior curiosidade, entrem nesse site, tá? É só colocar a Coordenadoria da Infância e Juventude no estado do Rio Grande do Sul que vai aparecer. O que eu achei interessante também que eu queria mostrar para vocês sobre isso, tá? Como vocês podem ver na tela, nós temos ali a Autoridade Central Estadual, Adoção Internacional. Então, o que acontece? O nosso estado também possui diretivas a respeito da adoção internacional. Vamos voltar aqui. Ó, que é essa parte que eu quero mostrar para vocês, ó. Então, nós temos a CERS, né, que é um órgão do Poder Judicial aqui do Estado, criado por lei estadual, que justamente ele tem o objetivo de fazer cumprir as normas da Convenção de Haia, né, então, em matéria de adoção internacional. Então, eu achei extremamente interessante, até para trazer para vocês a título de conhecimento e para pesquisa, caso vocês desejem, assim, desejam pesquisar essa matéria no futuro, tá bom? Também nesse site eu queria mostrar para vocês, olha que interessante, habilitação de pretendentes, aplicativo sobre adoção, que foi criado pelos alunos da PUC. Lembra, professor Daniel, que nós já conversamos sobre isso, né? É extremamente importante lembrar essa atuação da PUC, né, nessa ajuda desse aplicativo, muito interessante. Grupos de apoio, perguntas frequentes, então que as pessoas, todo mundo tem acesso, tá nesse site. Bom, pessoal, então vamos lá. Mais uma vez, né? O que é adoção? É um procedimento judicial previsto em lei, no ECA, que por meio do qual uma pessoa se torna pai ou mãe de outra pessoa, por meio de sentença do juiz da vara de infância e juventude, que estabelece entre eles, entre esse pai, mãe, adotante e a criança, o vínculo jurídico da filiação e da parentalidade, sendo esse irrevogável, porque é como se biológico fosse, tendo, então, os mesmos direitos e deveres, né? Tanto em relação da parentalidade. Por que é parentalidade? Porque não é do pai, né? Não é paterno, como também não é materno só, né? A gente fala de parentalidade, pais e mães, em relação aos seus filhos, filiação. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de ir para os aspectos em relação ao procedimento, da adoção, eu também já conversei com o professor Daniel sobre isso. Tem um vídeo muito pequeno, de 2 minutos apenas, do Conselho Nacional de Justiça, achei muito interessante que eles fizeram, que elucida bem todo o contexto
da adoção, então eu acho importante trazer esse material para vocês. Vou passar aqui bem rapidinho. É um breve resumo do procedimento. Vamos ver se vocês conseguem, se a gente consegue ouvir. Ao compartilhar a tela, tem uma caixinha que é compartilhar o som. Vamos ver se eu escuto. Se não escutar, eu te aviso. Tá, obrigada. Vamos lá. Você decidiu adotar? Procure a vara de infância e juventude do seu município e comece a reunir os documentos necessários. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Em seguida, você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da vara de infância. Você sabia? Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, pode adotar. E pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. Durante a entrevista técnica, o pretendente escolhe o perfil da criança desejada, o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. A partir do laudo da equipe técnica da vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no Cadastro Nacional de Adoção, válido por 2 anos em todo o território nacional. Agora você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e vai esperar até aparecer uma criança com o perfil compatível com aquele que você escolheu. Surgiu uma criança com perfil compatível? A vara de infância vai te avisar. Então você conhece o histórico de vida da criança e, se estiver de acordo, vocês serão apresentados. A criança vai ser entrevistada depois desse encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela Justiça e por uma equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde a criança mora e dar pequenos passeios, para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Se tudo correr bem, a criança é liberada e você pode ajuizar a ação de adoção. Quem entra com esse processo recebe a guarda provisória, que vale até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. É o começo de uma nova família. E é mesmo? Desculpa, pessoal. De fato, é o começo de uma nova família. E olha que interessante, né? Consta ali no vídeo, pode até mudar o primeiro nome, né? Mas por que muda o nome? Porque é confeccionado um novo registro de nascimento, né? Se desconstitui os vínculos com a família anterior, com exceção dos vínculos ligados ao impedimento em relação ao casamento. Então, aquele que perdeu, aquele que saiu daquela família, né, que ele deixou de pertencer, digamos assim, àquela família, a única ligação, assim, uma das únicas ligações que ele ainda tem é a própria impedimento, né, para casar. Ele não vai poder casar com aquele seu irmão ali, com o seu pai, mãe, enfim, não tem como, né? Então, existem alguns impedimentos, mas, em regra, sim, acontece se desliga da família anterior. Bom, pessoal, falando de procedimento, tá, da adoção, porque é interessante, né, a gente tem que lembrar que a adoção, ela é extremamente antiga, né, e como eu falei, vem do direito romano, e em nosso país ela foi se aprimorando, e eu desejo que se aprimore cada vez mais, né, que realmente possa melhorar ainda mais o procedimento da adoção, como a gente vai ver, e de fato tem aprimorado, tá, pessoal? Eu vejo que existe um empenho muito grande dos profissionais que trabalham com isso, com as pessoas envolvidas na vara de infância e juventude, mas, claro, existe uma questão burocrática que ela precisa ser verificada, existe todo um procedimento. Por quê? Porque nós temos que proteger também o interesse da criança, porque não são todas as pessoas que vêm com todo o amor do mundo e com toda a responsabilidade, né, que é devida para a adoção.
temos casos de pessoas que adotaram e quiseram depois, entre aspas, devolver a criança, né? Então, é um procedimento muito sério que precisa ser observado para que a criança não venha sofrer de novo os traumas em relação a um novo abandono, né? Caso ele surja. Bom, então, pessoal, vamos lá. Qual é a primeira etapa? Como vocês viram lá no vídeo, e eu fiz questão de trazer a mesma figura que estava lá no vídeo para remeter aqui para vocês a questão, na memória aqui, né? O que nós temos? A pessoa interessada em adotar, ela deve se dirigir, qual é a primeira coisa? Ao juizado da infância e juventude da cidade, né? Da comarca dela, para realizar, então, essa primeira etapa, que é a habilitação para adoção. Né? Lá, ele receberá a listagem dos documentos necessários e, já respondendo a uma pergunta que vocês devem ter, não é necessária, não é obrigatória a constituição de advogado para que o postulante, né, aquele que deseja, que postula a habilitação e posteriormente a adoção, para que ele entre com o processo. Tá? Com toda a documentação reunida, basta entregá-la ao fórum da comarca para que o processo de habilitação seja instaurado. Então, até nesse momento, nós não temos nenhuma criança envolvida, tá? Nós temos a verificação, é um procedimento para ver se essa pessoa está apta para adotar, tá bem? Bom, eu trouxe aqui, vocês podem ver quais são os documentos necessários, mas isso está naquele próprio site que eu mostrei para vocês do nosso estado, né? Que já tem várias informações, mas eu trouxe aqui para que vocês possam verificar, como, por exemplo, comprovante de renda, certidão civil negativa, né, do primeiro grau, certidão negativa criminal, né? Temos alguns documentos para essa habilitação. Então, primeiro, reuniu, né, esses documentos, ele também vai ter que fazer um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que pode ser online ou impresso, mediante a vara mesmo, ela auxilia com isso, tá bem? Bom, então, voltando ali, ó, foi até a vara de infância e juventude com os documentos e com o seu cadastro preenchido. O que acontece? Um defensor público ou advogado particular vai preparar essa petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção, né? Feita essa inscrição, a pessoa deve frequentar os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção, porque seria extremamente temerário que a pessoa não passasse por uma avaliação. E se essa pessoa fosse uma pessoa com sérios problemas e que tivesse algum problema em relação até à pedofilia, né? Que tivesse fosse uma pessoa psicopata, enfim, que tivesse algum problema, né? Então, é extremamente importante essa avaliação e o curso de preparação psicossocial para a adoção, né? Então, até salientei a pergunta, né? É necessário participar desse curso preparatório? Sim, é extremamente necessário, tá? É essencial, é uma etapa que a gente não pode pular, tá bom? Porque justamente é um período de preparação social, a pessoa explica que o profissional, né, toda essa rede de profissionais faz com que a pessoa, o postulante, o adotante, compreenda o que é ser pai e mãe, né? Porque quando uma mulher está gestando e o pai acompanha a gestação, existe toda uma etapa, 9 meses que as pessoas estão se preparando, né? E querendo ou não, quando as pessoas adotam, elas não passam por isso. Então, nós temos esse curso de preparação, né? Isso também faz com que a pessoa vá compreendendo o que é ser pai e mãe, né? Então, isso proporciona aos postulantes um espaço rico de trocas, porque, como vocês podem ver nas figuras, né, existem outras pessoas junto, e troca de experiências, enfim, é um momento de reflexão, é essencial, não tem como não passar por isso. Bom, ainda na primeira etapa, na habilitação de pretendentes, né, em seguida, a pessoa passará por avaliações, entrevistas, visita domiciliar, né, e o resultado dessas avaliações irá para o Ministério Público e para o juiz da Vara de Infância e Juventude. Bom, como vocês podem ver na figura, para deixar isso bem claro as etapas, né, a partir do laudo da equipe técnica, e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dará a sentença. E qual é essa sentença? Essa sentença é aquela que habilita a pessoa para a adoção. Tá? Com o pedido de habilitação acolhido, o postulante passa a ser incluído na lista, naquele Sistema Nacional de Adoção. Então, lembrando, ele é nacional, nós temos todos os adotantes do país.
e sua convocação é feita de acordo com a ordem cronológica da sentença de habilitação. Tá? Esse cadastro, ele fica disponível, porque o que acontece? Se a pessoa não conseguiu encontrar uma criança no perfil escolhido, que eu também já vou explicar para vocês o que é, em 2 anos, ela não precisa passar por exatamente toda essa etapa, né, da primeira habilitação. A pessoa que deseja adotar, ela pode postergar, né, ela pode ter por mais 2 anos a validade desse cadastro. Como já referi, válido em todo o território nacional, e a pessoa passa a integrar a fila, né? Então, justamente, coloquei essa imagem do próprio vídeo que eu passei para vocês, que é a pessoa fica na fila da adoção, conforme a ordem da sentença de habilitação, e ali, como vocês podem ver, né, vários buraquinhos ali, vários bonequinhos. Então, eles ficam esperando que a criança naquele perfil desejado surja, tá? Bom, ali é só eu coloquei ali como atenção, né, porque eu já falei, né, o Sistema Nacional de Adoção foi instituído em 2019, mas, na verdade, ele vem para... ele veio para ficar no lugar, para substituir, né, o que nós chamávamos de Cadastro Nacional de Adoção. É uma plataforma que veio para unificar também o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Então, hoje, embora alguns textos e livros mais antigos, anteriores a 2019, tratem de Cadastro Nacional de Adoção, hoje o que nós temos é Sistema Nacional de Adoção. Bem? Bom, pessoal, o que acontece? Nós temos, então, como finalizou a primeira etapa, que foi a habilitação, nós temos o início da segunda etapa, que é a etapa de determinar o perfil da criança e a etapa de espera, né, dessa criança. Então, enquanto os futuros pais já estão na fila, né? Então, durante as visitas técnicas, o pretendente que está habilitado, ele vai escolhendo o perfil da criança, se criança ou se adolescente, porque a gente chama da adoção tardia, né, quando se trata de adoção de adolescentes, né? Então, ele pode apontar características como idade, raça, cor, né, da pele, situação de saúde, possibilidade de adotar os irmãos, caso essa criança tenha irmãos, né? E bem como a disponibilidade de adotar crianças e adolescentes que estão em outros estados e municípios, né? Mas, para que isso possa acontecer, ele acaba sempre arcando por esses deslocamentos, por essas questões quando se trata de outro estado ou município. Bom, com o surgimento da criança no perfil desejado, com esse surgimento, a vara da criança com o perfil, a vara de infância e juventude vai entrar em contato com a pessoa, vai comunicar essa chegada, e o pretendente começa a conhecer o histórico da vida da criança. E ambos estando de acordo, como consta na figura, tanto a criança quanto o pai ou a mãe que deseja adotar, né, é feito o primeiro contato entre eles. Após a realização da aproximação entre o adotante, futuros adotante e adotando, por meio desse encontro, a criança será entrevistada e dirá se deseja ou não continuar com esse processo. Então, surge a criança, a vara coloca os dois em contato e eles começam a se conhecer, né? Se a criança está ok com os, né, se ela aprova essas pessoas que desejam adotá-la, e da mesma forma, né, do outro lado, vice-versa também, acaba acontecendo emitido, então, né, o parecer favorável da equipe técnica da Vara de Infância e Juventude, e é iniciada uma terceira etapa, que é chamada etapa de estágio de convivência. Bom, o estágio de convivência, durante todo o tempo, ele é monitorado pela equipe técnica, né, e também pela justiça. Durante esse estágio de convivência, é feito um acompanhamento dessa família, desses pais, em relação à criança, né? O pretendente pode visitar o abrigo, eles vão fazer passeios e vão se conhecendo melhor, tá? Bom, para isso, tá? Ali, o que acontece? Com esse estágio de convivência, os pais recebem um termo de guarda com vistas à adoção, para que eles possam levar esse filho para residir, né, com eles. Eles passam, então, depois desse tempo de convivência, eles vão levar essa criança para o seio familiar deles, né, para que eles possam verificar como que se dá o convívio, né. Então, durante o período de acompanhamento,
A família receberá apoio, orientação, acompanhamento de forma sistemática por parte da equipe técnica, né, do Juizado da Infância e Juventude, que nós temos assistentes sociais, psicólogos, eles são extremamente importantes nessa fase. Tá? Então, são observados todos os aspectos relativos à integração da criança nessa família, né? Se já tem irmãos naquela família, como que é essa convivência, né? Então, esse estágio de convivência terá um prazo variado, dependendo das particularidades, né, de cada caso. Quando for considerado finalizado, aí o juiz poderá deferir a adoção. Tá? O que acontece? Retomando, se o estágio de convivência se desenvolver bem, a gente costuma falar que a criança é liberada, né? O pretendente daí pode ajuizar a ação de adoção. Então, é uma segunda ação, né? Primeiro a gente teve a habilitação e agora nós temos o ajuizamento da ação de adoção. Com esse ajuizamento da adoção, né, se finaliza essa etapa do estágio de convivência e se inicia essa quarta etapa. A criança, como eu referi, ela passa a ter uma guarda, os pais passam a ter uma guarda provisória em relação à criança, até que se espere a conclusão do processo. Tá? Ela já passa, então, a integrar a família, e, como também referi, a equipe técnica, ela fica assistindo, né, essa adaptação, porque a adaptação é de ambos, né? Aqueles que recebem a criança no seio familiar e da criança que está participando agora de um mundo novo, né? A família é um mundo particular à parte. Então, dando tudo certo, o juiz está sendo tranquila essa convivência, essa adaptação, o juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura de nova certidão de nascimento da criança ou de adolescente. Olha que importante, né? Nova certidão de nascimento, na qual não constará nenhuma informação sobre a família biológica, e também essa pessoa passa a ter, por isso, um novo nome, né? Um novo sobrenome, podendo ter um novo pré-nome também. Aí sim, nós finalizamos o processo, né, o procedimento da adoção, porque após a sentença, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. Então, como dizia ali no vídeo, que eu achei importante trazer para vocês, esse é o começo de uma nova família. Algumas questões importantes que vocês podem se perguntar, e que para quem vai fazer concurso também, isso cai nos concursos, prova da OAB, enfim, que é importante também, se vocês forem advogar, vocês vão poder falar isso para os seus clientes, isso são questões que são importantes vocês sempre terem em mente, tá? Quem pode adotar? Qualquer pessoa. Antes nós pensávamos, né, a adoção tinha que ser um casal, né, hétero, casado. Então, não, hoje em dia, claro, a lei é de 90, né, o ECA, mas o que nós temos? Qualquer pessoa, porque estado civil, orientação sexual, nada disso interfere na possibilidade de adotar. Então, pode ser pessoas casadas, pessoas que vivem em união estável, solteiro, hétero, homo, isso não importa, né? O que importa é que essa pessoa tenha condições de dar a essa criança uma família, né? O único pré-requisito previsto em lei é o critério dessa questão etária, né? O adotante, o adotado, eles devem ter uma diferença igual ou superior a 16 anos. Isso está no parágrafo 3º do artigo 42. O artigo 39, em adiante, assim, ele é específico da questão da adoção no ECA. Duas pessoas podem adotar juntos? Sim, desde que casadas ou em união estável. Uma pessoa pode adotar o filho do seu cônjuge ou companheiro? Sim, essa questão é muito debatida, tá, pessoal? O que acontece? Essa é chamada adoção unilateral. Quando a pessoa, então, ela deixa de ser padrasto ou madrasta daquela criança e ela adota. Ela passa a ser pai ou mãe. Então, isso é muito bonito, né? O que nós temos? Muitas vezes tem um pai que tem um filho, a mãe faleceu, essa criança, ou então a mãe perdeu, né, o poder familiar sobre ela, e a mãe, e a madrasta, deixa de ter essa relação só com a criança como enteado. Ela o trata como filho, ela ama como filho, e vice-versa, né? Então, ela pode, sim, ingressar com a adoção em relação a essa criança. Sobre esse ponto, depois no final, só vou falar sobre a filiação socioafetiva, né? Maternidade socioafetiva, porque podem me perguntar também, poxa, mas precisa passar por esse processo de adoção? E a filiação socioafetiva?
Já vamos tratar sobre isso, tá? Só para a gente terminar o nosso raciocínio sobre adoção. Bom, quem não... Esse é o parágrafo 1º do artigo 42, tá? Não podem adotar os ascendentes e irmãos do adotando. Como assim? Em linha reta, ascendentes, né, descendentes, em linha reta, não é possível adotar. Então, um avô e uma avó podem ter a guarda do seu neto, mas eles não poderão adotar, assim como os irmãos também não, porque existe uma relação muito bem definida, são avós, são irmãos, né, não pode, não é possível adotar. Bom, professora, mas eu vi no site do Migalhas um caso que o pai, que os avós adotaram o seu neto. Bom, pessoal, aí existe a norma, mas existem algumas exceções, quando realmente é uma exceção, quando é um caso muito específico. Esse caso, que até eu já debati, né, com o professor Daniel Starros em outras ocasiões, aconteceu o seguinte, uma criança engravidou e teve o filho realmente criança, né, no início da adolescência. E o que aconteceu? Era uma cidade do interior, os pais dela cuidaram desse filho dela, do neto, como se fosse filho deles, porque ela era uma criança. Então, o que aconteceu? Esses avós cuidaram dessa criança, foi um caso excepcional, isso foi levado à justiça, e, enfim, nesse caso, eles puderam, sim, adotar essa criança, porque ela foi criada como irmão da mãe, como irmão dos seus tios. Então, são casos excepcionais, né, professor Daniel? Não é uma... Porque acontece muito que os avós têm a guarda dos netos, porque a mãe faleceu ou foram embora, acontece muito dos filhos serem abandonados pelos pais e eles permanecem sob a guarda dos avós, mas isso não legitima, não tem o condão de fazer com que seja uma situação excepcional e que os avós possam adotar, tá bom? Então, são situações excepcionais. Bom, pessoal, quem pode ser adotado, tá? Crianças, adolescentes e adultos, né, cujos pais perderam o poder familiar sobre eles, e aquelas hipóteses que eu já tratei. E uma questão que a gente precisa pensar, né, adoção de irmãos. Quando uma criança possui irmãos, eles devem ser adotados juntos, porque existe uma preocupação em manter essa criança com o vínculo que ela já tinha com aquele irmão. É isso extremamente importante para a criança, para o ser humano. Tá? Então, mas é possível, sim, a separação do grupos de irmãos, mas em situações excepcionais também, né? Quando não existe a possibilidade deles serem adotados pela mesma família, e o que é feito após também avaliação psicossocial de equipe técnica, e precisa da decisão do juiz da vara de infância e juventude, para vocês verem como isso é importante e é protegido, tá bom? Quando houver, então, a separação dos irmãos, normalmente são procurados pretendentes que se comprometam em manter o contato, ao menos, entre os irmãos. Eu queria só trazer aqui para vocês algo importante, já que a pandemia é algo tão constante ainda nas nossas vidas, né? Adoção em tempos de pandemia. Vocês podem se perguntar, bom, se uma das etapas do procedimento de adoção é o convívio, é a convivência, e o anterior é esses primeiros, né, contatos, como que aconteceu na época da pandemia, né? Bom, essa notícia de 9 de dezembro de 2020, e nessa notícia do CNJ nós já vemos, né, que os tribunais podem realizar atos de processo de adoção por videoconferência. Então, durante a pandemia, alguns atos foram realizados por meio das videoconferências, como o início dessa aproximação. Então, essas crianças que estavam na fila da adoção e os pais que estavam, os futuros pais que estavam na fila, eles, então, começaram a se encontrar pela internet, né? Pelas videochamadas. Achei isso muito importante. É a tecnologia auxiliando também no procedimento da adoção. Bom, pessoal, perguntas frequentes aqui para encerrar a aula, para irmos para nos encaminharmos ao encerramento da aula. Bom, os pais adotivos também podem perder o poder familiar. Como eu falei para vocês, para que a criança possa ir para a adoção, possa ser encaminhada ao processo, né, tudo de adoção, não basta ela estar num abrigo, né, ou em uma família acolhedora.
essa criança, depois de passar por isso, ela precisa, então, acontecer que os pais têm que ter perdido o poder familiar. Só que os pais adotivos também podem. Por quê? Quando nós falamos, né, que o que é a adoção? A adoção por meio da adoção se cria um vínculo jurídico. Primeiro se cria um vínculo jurídico e depois vamos tendo, então, o vínculo de amor, né, que o amor, ele é construído tempo a tempo. Então, a adoção por meio de sentença constitui um vínculo jurídico em que esses pais se tornam tão pais quanto os pais biológicos fossem, né? Então, eles adquirem sobre essa criança o poder familiar, ou adolescente, o poder familiar. Mas, se eles insurgirem nos mesmos erros, nos mesmos atos de abandono, violência, colocarem o direito dessas crianças em risco, eles também poderão perder o direito familiar. Porque muitas vezes também os pais se arrependem e a gente fala em devolução da criança. Não é uma devolução, né? Na verdade, eles abandonam e perdem o poder familiar sobre a criança adotada, tá bom? Então, né, a resposta é sim. Bom, pessoal, por que a espera pela adoção é tão longa? Como nós já conversamos, a culpa é do perfil. Vocês lembram naquela parte ali da etapa em que depois da habilitação, né, os futuros pais, eles já colocam quais são as características, né, que eles desejam. E justamente o problema está nesse perfil escolhido. Bebê de colo, recém-nascido, branquinho, sem irmãos, sem doença, sem deficiência, né? Então, esse perfil não corresponde ao perfil da maioria das crianças que estão à espera, né, da adoção, que estão disponíveis no cadastro para adoção. Ali consta o Cadastro Nacional de Adoção, na verdade, o Sistema Nacional de Adoção, né? Qual é o perfil mais abundante dessas crianças? Crianças com mais de 6 anos, né, adolescentes, que possuem irmãos, negros ou pardos, e que possuem alguma deficiência ou doença, tá? E, pessoal, essa questão do perfil é extremamente importante, porque quando aquele que pretende adotar, ele coloca no seu perfil, né, das crianças, que ele aceita que tem irmãos, aceita que seja uma adoção tardia, é muito mais rápido, tá? Quanto mais, então, flexível o perfil, mais rápido ocorrerá a adoção, né? Então, nós temos um exemplo aqui, que eu juntei para vocês, daquele próprio site do nosso estado, que eu mostrei. O Rio Grande do Sul tem hoje em torno de 5.000, 6.000 pretendentes habilitados, aguardando na fila de adoção. Na outra ponta, menos de 1.000 crianças estão em abrigo, à espera de um novo lar, né? Então, essa conta desproporcional envolve justamente o tema do perfil procurado. Porque aqui no nosso estado, o perfil, desculpa, são crianças com 10 anos de idade ou mais, a maioria pertence a grupos de irmãos, muitos têm deficiências, deficiência mental, doenças, inclusive HIV. Né? Então, por isso o nosso estado ele faz tantas campanhas para abordar o assunto da necessidade da flexibilização em relação ao perfil. Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Bom, quando o meu filho adotivo chegar, terei direito à licença maternidade ou paternidade? Sim. Por quê? Porque passa a ser pai e mãe. Né? Eles têm direito, sim, à licença maternidade, dependendo do vínculo empregatício. A família biológica pode conseguir seu filho de volta depois da adoção? Não, porque como nós já tratamos, ela perdeu o poder familiar e uma nova família constituiu esse poder familiar, ok? Haverá alguma distinção entre o filho adotivo e o filho biológico? Não. Trata-se do princípio da isonomia da filiação, que está contido no Código Civil e completamente explícito na nossa Constituição Federal. Né? Eles são iguais, direitos sucessórios, todos os direitos, como se filho biológico fosse. Infelizmente, as pessoas ainda perguntam isso, mas a gente precisa deixar isso bem claro. Entregar uma criança em adoção é crime? Bom, pessoal, não é. Mas quando não é, né? Quando essa entrega é feita por meio do acionamento do Poder Judiciário,
tá? Aí sim não configura crime, ao contrário, se chama entrega responsável. E nós temos, inclusive, nós temos o incentivo estatal para que ocorra essa entrega responsável, né? Para que a criança não seja abandonada no lixo, para essa criança não seja abandonada, como nós, infelizmente, já vimos algumas vezes, não seja abandonada simplesmente na rua, né? Então, a entrega de uma criança é crime quando ela ocorre por meio de abandono, expondo a criança a situações de risco, né? Mas a entrega de crianças e também a entrega de crianças ou bebês pequenas a terceiros também é considerado crime, pois são consideradas adoções irregulares. Falando nisso, vocês já ouviram falar da adoção à brasileira, né? Que é uma adoção irregular. Então, o que nós temos? Quando uma mãe, né, entrega o seu filho para um casal, para uma mãe ou para um pai, de uma forma irregular, sem passar por todo esse procedimento de uma entrega responsável, essa adoção, o que faz essa mãe, né, esse pai? Eles vão até o registro de pessoas naturais, registro civil de pessoas naturais, e dizem que aquele filho é deles. E isso é crime, né? Isso realmente acontece muito, já aconteceu muito em nosso país, mas ainda acontece, mas é crime. Como eu falei para vocês, olha ali, fiz questão de trazer aqui para vocês projeto entrega responsável, tá? Aí explico o que é, como funciona, todas essas orientações estão também no site que eu trouxe para vocês, tá? Justamente essa mãe que vai entregar o seu filho à adoção, ela recebe assistência do conselho tutelar, recebe assistência de profissionais da saúde, então essa criança ela não é abandonada, é muito diferente, né? Muitas vezes essas mães elas são HIV positivas, então essa criança recebe um pré-natal antes, né, do nascimento, depois essa mãe continua recebendo ajuda, a criança também, então é realmente muito importante, e isso precisa ser divulgado, porque eu sei que muitas pessoas não sabem disso, e é extremamente importante pela saúde da criança, principalmente, e dessa mãe que não tem condições de ter o seu filho, né? O adotado pode ter acesso à sua origem biológica? Sim. Também trouxe para vocês o que consta no próprio site, a orientação aqui do nosso tribunal, né? Que existe um projeto Resgatar, cujo público-alvo são as pessoas, né, que têm a sua filiação pela adoção e deseja conhecer a sua origem biológica. É um direito da pessoa saber a sua origem biológica, tá? Inclusive, uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer é, poxa, eu devo explicar para o meu filho que ele foi adotado? Se o meu filho quiser conhecer a mãe ou o pai biológico, eu deixo, né, eu permito? Como agir? Sim, né? É importante que a criança saiba que ela é uma criança escolhida, amada, né? O filho escolhido e amado pelo filho do coração, como muitos falam, né? E é muito importante que essa criança tenha consciência desde cedo, porque muitas vezes, se ela descobre depois, inclusive por um descuido dos pais que estavam tentando manter esse segredo em relação à adoção, né? Essa pessoa, essa criança ou adolescente, ou até se descobrir adulto, ela pode ter vários problemas em relação a isso, né? Questões subjetivas dela podem causar vários problemas. Então, é melhor quando existe uma conscientização a respeito dessa adoção. Opa, vamos ver aqui. Bom, pode adotar por procuração? Não. Tá? É vedado. Tu pode casar por procuração, mas não pode adotar por procuração. Brasileiros que moram no exterior podem adotar crianças brasileiras? Sim, tá? Pode. Nesse caso, seria o caso de uma adoção internacional, né? E os estrangeiros residentes no Brasil podem adotar crianças brasileiras? Sim, também, tá? Desde que eles tenham visto permanente de residência, mas também é possível a adoção internacional. Qual o custo do processo de adoção? Não custa nada, tá bom? Muitas vezes acontece que a pessoa que quer adotar, ela contrata um advogado especialista em adoção, e aí sim existe esse custo por contratar o profissional. Mas é possível fazer o procedimento de adoção contando com a Defensoria Pública.
É possível a devolução da pessoa adotada? Bom, como a gente já tratou, né? Não existe, não é reconhecido o conceito de devolução. O que acontece é que as pessoas não se dão bem, não é possível que os adotantes e o adotado tenham uma... Porque, como eu falei para vocês, a adoção é um vínculo constituído ali por sentença, e as pessoas passam a se amar, passam a constituir, formar aquela família juntos. Mas, às vezes, pode ser que, mesmo acontecendo a sentença, não houve esse vínculo de amor e de afeto, né? Então, o que acontece aí? Esses pais acabam abandonando os filhos, e aí acontece um novo processo de destituição, né, do poder familiar, e essas crianças voltam para o Cadastro Nacional de Adoção. E, geralmente, quando isso acontece, é reconhecido um direito à indenização. Bom, pessoal, é possível adoção pós-mortem? Sim, é possível. Isso está previsto, inclusive, no ECA, no artigo 42, parágrafo 6º, tá? Quando aquele que morreu, né, fez o pedido de adoção, perdão, mas morreu antes de encerrar esse processo, tá? Porém, eu acho importante já trazer para vocês a questão que o STJ já admitiu a propositura de ação, né, de adoção pós-mortem com o adotante falecido, desde que tenha comprovado o vínculo, ou seja, quando se demonstrou que o adotante morreu antes de até iniciado o processo de adoção, mas ficou demonstrada a vontade inequívoca dele em adotar, tá? E, por fim, pessoal, agora finalizando de fato a aula, vocês podem se perguntar, tá, Vanessa, mas, professora, qual é a diferença entre filiação, parentalidade, né, socioafetiva, multiparentalidade e adoção? Bom, só para vocês terem esses conceitos em mente, outro dia a gente pode tratar especificamente sobre a questão da filiação, mas o que todas têm em comum e qual é a diferença entre elas, né? Todas vão gerar o vínculo jurídico da filiação, como se filho biológico fosse, tá? Só que é o seguinte, a diferença é que a adoção, como eu falei, existe um procedimento que nós acabamos de ver e ela é realizada, né, por meio de sentença. Esse vínculo se constitui por meio de sentença e depois com a convivência que se instaura todo esse amor entre pais e filhos. Já na paternidade ou maternidade, né, socioafetiva, parentalidade socioafetiva, primeiro se constitui o vínculo do amor. Primeiro se verifica que aquele pai ou aquela até às vezes é um padrasto, uma madrasta, né, começa a ter um vínculo de amor por aquela criança ou adolescente, e aí se constitui uma filiação e parentalidade fundada no afeto, fundada no amor. E então esse vínculo primeiro existe e depois ele é reconhecido. E ele pode ser reconhecido judicialmente, quando a criança tem menos de 12 anos, e extrajudicialmente, diretamente no cartório, né, no Registro Civil de Pessoas Naturais. Bom, professora, e a multiparentalidade? A multiparentalidade é quando já existe a pessoa tem o seu laço biológico com seu pai ou com a sua mãe, mas ao mesmo tempo constitui uma filiação, um laço parental com outro pai e com outra mãe, né? Então, esse vínculo é reconhecido esse estado de filho, que pode ser plural. Se reconhece na certidão de nascimento, no máximo 2 pais e 2 mães, podendo ser um biológico e os demais socioafetivos. Tá? Quero só trazer para vocês que eu achei muito interessante, e deixo aqui já o local que vocês poderão ter acesso, essa cartilha, né, da Associação dos Magistrados Brasileiros, do Adoção Passo a Passo. Tá? É muito interessante. Inclusive, ela tem várias perguntas interessantes, que justamente o que é adoção, quem pode ser adotado, quem pode adotar, sobre o procedimento. Aqui eu trouxe o sumário para vocês verificarem, mas vocês vão ter, então, acesso a todas as respostas também. Vocês podem assistir essa aula novamente, mas também podem verificar nessa cartilha que eu achei muito interessante, muito completa. E, por fim, pessoal, né, então, em todos os estados do país existem muitas crianças esperando por uma família, e eu desejo que esse perfil, essa expectativa daquele bebê, né, tão pequenininho, que os pais possam pensar que existem muitas crianças grandes já, né, adolescentes, esperando para serem amados, para serem adotados e para que eles possam ter uma família. Né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Olá, Vanessa, a gente só tem a agradecer.
Imagina. A tua apresentação sempre nos traz novas informações. Por exemplo, essa cartilha dos magistrados, já fiquei curioso para fazer o download e ler essas perguntas e respostas. E durante a tua apresentação, já tinha escutado outras vezes as tuas palestras sobre esse tema, né? Me lembrei de várias ponderações, várias reflexões que eu fiz a partir das tuas reflexões, né? Do tipo, na adoção, o vínculo afetivo vai surgindo no seu desenrolar. O vínculo afetivo costuma surgir no momento do procedimento de adoção. Já na questão da paternidade socioafetiva, né, o procedimento, à luz do direito, vem depois. O vínculo se forma no dia a dia da sociedade. Essa é uma das tantas reflexões, né, que eu faço a partir das tuas palestras. E eu achei muito legal, então, a tua apresentação. Nós, advogados e professores, né, como tu, a gente gosta de falar, né? E até ontem a gente estava combinando o tempo da tua apresentação. Aí eu te respondi no WhatsApp, pode ser de 30 minutos a 6 horas, tu que escolhe. Aí tu respondeu assim, não, vai ser de 30 a 40 minutos. Eu pensei comigo mesmo, duvido uma advogada e professora conseguir se limitar a esses 30 e 40. Então ficou perfeito, ficou em torno de 1 hora de duração. Obrigada. E muitas informações ricas. Tenho certeza que os colegas, sejam que estão acompanhando online, no YouTube ou aqui no Zoom, agora, seja os que vão ver depois, tiraram muitas das dúvidas e aprenderam bastante do procedimento da adoção no Brasil. O que é legal que eu destacaria é que, em tese, não é um procedimento típico do direito de família de disputa. Ao contrário, muitas vezes a gente nota os servidores, os assistentes sociais, o magistrado, o Ministério Público, todas as pessoas querendo, na medida do possível, alcançar o objetivo da lei, que é proteger a criança. E eu não vou dizer facilitando a adoção, porque, como bem a professora Vanessa colocou, não é simplesmente começar e finalizar o procedimento, tem que tomar uma série de cautelas para ver se efetivamente aquela família adotiva é boa para aquela criança, é adequada para aquela criança. Então, é um procedimento em que as pessoas realmente lutam em conjunto para a proteção das crianças e dos adolescentes, no que toca da adoção de menores. Então, muito obrigado, professora Vanessa. A gente só tem a agradecer mais essa visita e ano que vem, certamente, sem Covid, estou sendo otimista nesse dia, né? A gente retoma os nossos encontros presenciais também na PUC. É verdade. Obrigadão, professora. Muito obrigada, professor Daniel. Muito obrigada para quem nos assiste ao vivo e também para quem assistirá a aula agora, a aula não mais ao vivo, mas a gravação da aula, e eu me coloco à disposição, né, por favor, vocês podem, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber de material para estudar, se algum aluno for fazer um TCC, enfim, uma pesquisa sobre o tema, eu me coloco à disposição, e para tratar de outros temas também, estamos aqui sempre prontos para discutirmos, porque quanto mais a gente estuda, mais as questões são aprimoradas, né? E nós, como operadores do direito, precisamos manter esse diálogo e esse estudo constante. Então, muito obrigada, Daniel, é sempre um prazer. Obrigado, turma. Nos vemos semana que